Olá, alunos! Olá, professores! Sejam todos bem-vindos à Química da 11ª etapa. Eu sou a professora Darlinda Monteiro, ministro aula de Química no Aula em Casa, junto com as professoras Yara Graça e a Cristiane Marques, que neste momento elas estão de plantão no aplicativo Aula em Casa para sanar possíveis dúvidas sobre a aula de hoje. Então, vamos ao nosso conteúdo? Nós vamos estudar hoje sobre solubilidade. Então, gente, observem essas duas imagens aí, né? São duas formas que nós preparamos o café, né? Temos aí o café coado e o café solúvel. Eu gosto mais do café coado, né? Mas tem pessoas que gostam do café solúvel. O café solúvel, ele já vem semi-pronto e aí a gente só adiciona água quente. Mas não é dessa forma que a gente prepara o café solúvel, senão ele não vai ficar com um gosto bem legal não, tá? Como é que a gente prepara? Quando a gente quer preparar, por exemplo, um litro de água, a gente adiciona 2 a 3 colheres de pó solúvel, né? E aí a gente mexe um pouquinho até a total dissolução. Então, gente, a preparação desse café solúvel, ele ilustra, tá, o conteúdo da nossa aula de hoje, que é solubilidade. Isso. A solubilidade, ela também é chamada de coeficiente de solubilidade. É uma propriedade física da matéria, é uma propriedade física da matéria e é sempre determinada de forma prática no laboratório. Eu quero chamar a atenção para essa palavra física, tá? Física é quando não há alteração na composição da matéria, tá? O coeficiente de solubilidade, ele é determinado no laboratório. Toda substância tem o seu coeficiente de solubilidade. Eu vou dar exemplo de 2 substâncias, tá? O cloreto de sódio, que vocês conhecem como sal de cozinha. O coeficiente de solubilidade dele é igual a 36 gramas em 100 gramas de água a uma temperatura de 20 graus Celsius. Guardem essa informação aí que a gente vai usar bastante aqui na aula. E do açúcar, o coeficiente de solubilidade do açúcar é igual a 33 gramas por 100 gramas de água, também a uma temperatura de 20 graus Celsius, tá bom? Então, toda substância tem. Mas, afinal, o que é a solubilidade? É a capacidade que um material, denominado dissoluto, apresenta de ser dissolvido por outro, que é o solvente. E aí a gente vai resgatar o exemplo lá do café solúvel. O café solúvel é o material. Os grãos do café solúvel é o soluto. E a água, né, que eu adicionei, água quente, é o solvente, tá certo? Então, a gente acabou de aplicar essa propriedade de solubilidade quando se prepara, por exemplo, o café solúvel. Podemos também representar graficamente a solubilidade. Então, eu tenho esse gráfico, ele apresenta as curvas de solubilidade de 3 substâncias, tá? Essas 3 substâncias aqui, em relação à temperatura. As curvas de solubilidades, elas são representadas por cores diferentes, como vocês observam aí nesse gráfico, ok? Então, gente, o que eu posso tirar aqui de informação? Observem vocês que o iodeto de potássio, que é esse daqui, quando aumenta a temperatura, quando eu aumento a temperatura, a solubilidade também aumenta. Agora, o sulfato de lítio, que é esse aqui, essa substância, quando
temperatura aumenta, o que acontece com a minha solubilidade? Diminui. Ah, professora, quer dizer que a temperatura interfere na solubilidade? Sim, nem sempre, tá bom, gente? Não pode ser uma regra geral, mas interfere sim. Além da temperatura, a quantidade de solvente interfere na solubilidade. Quanto maior a quantidade de solvente, maior é a minha solubilidade. A temperatura, para a maioria das substâncias, ela pode alterar. Aumentando a temperatura, aumenta a solubilidade. Mas existem alguns casos que o aumento da temperatura não vai interferir. Isso também depende do soluto, depende da pressão, depende de outros fatores, tá bom? Então, não é regra sempre que uma substância ela vai aumentar com o aumento da solubilidade. Aqui nós temos, né? Se o soluto for um líquido ou um sólido, a mudança de temperatura poderá influenciar, né? De diferentes formas. E há casos em que quanto mais quente está o solvente, mais soluto é dissolvido. Mas existem outros casos em que quanto mais quente está o solvente, menos o soluto se dissolve. Então, é importante a gente observar quem é esse soluto, né? Para a gente poder concluir aí se vai ter um aumento ou uma diminuição na sua solubilidade. Agora, nós vamos assistir a uma animação, tá? E essa animação, ela vai nos mostrar a interferência da temperatura no aumento da solubilidade. Observem aí que esse sistema ele vai ser aquecido, ó, tá sendo aquecido. Olha a curva lá de solubilidade, gente. Observe que está acontecendo o quê? Quando eu aumento a temperatura, aumenta aí o que? A solubilidade, né? Antes era menos de 20, né? Agora ela chegou a 40, tá bom? Lembrando que isso não é uma regra geral, isso depende do soluto e de outros fatores, ok? A próxima cartela, nós temos aqui uma tabela, tá bom, gente? Nós temos aqui um sal X, um sal genérico, né? E aqui eu tenho algumas informações nessa tabela, eu tenho a variação da solubilidade, né, desse sal X em função da temperatura. O que a gente pode aqui interpretar, né? Que quanto maior a temperatura, o que acontece com esse sal, gente? Ocorre uma diminuição, estão vendo, ó? Ocorre uma diminuição da sua solubilidade. Bom? Agora a gente vai falar sobre classificação das soluções. Eu classifico as soluções a partir da razão do soluto e solvente, tá? Ou seja, relaciono a quantidade de soluto em relação à quantidade de solvente. Então, eu posso classificar as soluções como sendo concentrada, diluídas, saturada, insaturada e supersaturada. O que é uma solução concentrada? É quando a quantidade de soluto é maior comparada do solvente. E uma solução diluída é quando você tem mais solvente que soluto. Eu vou voltar novamente para o nosso cotidiano. Eu sei que vocês já ouviram essas frases. Café forte, café fraco. Na química, café forte significa solução concentrada, ou seja, tenho mais soluto que solvente. Quando eu falo que o café está fraco, é porque eu tenho mais solvente que soluto. Tá bom, gente? Então, voltamos para o nosso cafezinho de novo, né? Agora, eu vou definir o que é uma solução saturada.
A solução saturada é aquela solução em que a quantidade de soluto é igual ao do coeficiente de solubilidade, tá bom? Ó, aqui eu tenho uma solução, e essa solução, ela tem um soluto que é o sulfato de bário. O sulfato de bário, ele também tem coeficiente de solubilidade, que é igual a 2,44 gramas, tá? Aqui, ó, em 100 gramas de água, hein? Em 100 gramas de água, a uma temperatura de 20 graus Celsius, tá? Essa é o valor do meu coeficiente de solubilidade. Então, ele disse que para ser uma solução saturada, a quantidade de soluto é a máxima permitida. E qual é a máxima permitida nessa solução aqui? Foi de 2,44 gramas. A solução, né, quando ela tem a máxima permitida, a uma certa quantidade de solvente a uma temperatura, eu chamo ela de solução saturada. Soluções insaturadas, também conhecidas como não saturadas, tá? Aqui, gente, a solução, ela contém menos soluto do que o estabelecido pelo coeficiente de solubilidade. Eu vou precisar colocar essa informação aqui, tá? Que o coeficiente de solubilidade do cloreto de sódio é igual a 36 gramas por 100 gramas de água, a uma temperatura de 20 graus Celsius. Eu preciso dessas informações. Observem vocês que ele quer preparar uma solução. Olha quanto ele está utilizando de cloreto de sódio. 15 gramas, né? Ele quer adicionar aqui nesse recipiente que contém 100 gramas de água, apenas 15 gramas de cloreto de sódio. Então, quando eu tiver uma solução com essas características, ela é classificada como uma solução insaturada, tá? Se eu quiser colocar mais soluto, eu posso, é possível, porque o permitido aqui, gente, para essa substância é 36 gramas. Tudo bem? Ok? E vamos aqui para a próxima, solução supersaturada. Aqui a quantidade do soluto ultrapassou o estabelecido pelo coeficiente de solubilidade, tá bom? Eu vou colocar aqui algumas informações sobre esse sistema. Observe. Aqui, gente, foi adicionado 40 gramas de cloreto de sódio, tá bom? Em 100 gramas de água a uma temperatura de 20 graus Celsius. Uma informação que eu preciso, que o coeficiente de solubilidade do cloreto de sódio é igual a 36 gramas por 100 gramas de água a uma temperatura de 20 graus Celsius. Observem vocês que eu ultrapassei, né? Então, olha aqui, gente, olha o que está acontecendo. Existe aqui no fundo restos. Porque aqui, ó, eu coloquei 40 menos 36 vai dar 4 gramas aqui. Quando você tem um sistema com resto aqui, isso aqui é chamado, esse resto, né, do soluto, é corpo de fundo. E a solução é chamada de solução saturada com corpo de fundo. Aí observe que vai ter um aquecimento, esse sistema vai ser aquecido, vai ser deixado em repouso, aí você vai observar. Quando você observa, o que você nota? Que o corpo de fundo desapareceu. E aí, essa solução, ela tornou-se supersaturada.
elaborada. Olha que legal, né? Então, eu espero que vocês tenham compreendido aí a diferença de cada uma dessas soluções. Finalizamos o primeiro momento. Vamos para o segundo momento, dinâmica local interativa. Então, são duas questões, tá? Vocês vão colocar a resposta no chat público e, por favor, coloque o nome de vocês, tá bom? Porque eu quero chamar você pelo seu nome, tá bom? E aí eu conto com a participação de todos vocês. Até depois eu volto para corrigir essas questões.
meus queridos, retornei, estava aqui olhando, né, como é que estava a agitação no chat público e vocês estão participando, obrigada aí pela participação de vocês. E ó, nós estamos na 10ª etapa, tá? Da EJA. Depois vamos para a 11ª. Então, gente, eu tenho aqui o Madison André. Ele diz que a questão 1 é a letra E. Ele dá um oi, ele diz assim para mim: boa noite, professora. Boa noite, tudo bem? Aí eu tenho a Ana Cláudia, também só deu boa noite. Ana Cláudia não disse qual era a letra, né? Porque as questões, elas estão fáceis, elas não estão difíceis não, elas estão bem legais, hein, essas questões. E aí o Madison André sempre participando aqui, né? Tem a Marina Souza, tá dizendo que a questão 1 é a letra B. O Guilherme, que é de Manaus, né? Não sei o nome da escola do Guilherme, tá dizendo que a primeira é a letra E. E eu tô vendo ali que eu acho que é a Catriane, olha que legal, Rio Preto da Eva. Ela diz que a questão 1 é a letra E e a questão 2 é a letra D. Assim que eu gosto. Fala logo as duas questões, hein? Chique, né? Do balde. Temos aqui a Vitor Lessa. Eu acho que é a letra C. Aí a questão 2, eu acho que ele deve estar assim um pouco com dúvida, mas ele vai acertar, né? Temos o Carlos Rinan. A primeira questão é a letra A. Alcemir, questão 2, letra C. E a Yara, né, é professora também de Química. Vocês vão ter o privilégio de conhecer a professora Yara e a professora Cristiane, tá? E ela tá aí dando os parabéns para vocês, que vocês estão arrasando. Muito bem. Temos aqui o Lucas. Ele disse que a questão 1 é a resposta letra E. E a questão 2 é a resposta C. Bacana, Lucas. Antônia Jarcilane Oliveira Maia. Ela disse B. Penso eu que é da primeira questão, né? Por favor, coloque do lado o nome de vocês, fica mais fácil, tá bom, gente? Érica Bruna disse que a primeira questão é a letra B. E a segunda questão, a letra C. Fabiola. Aí é que ela não diz a Fabiola. Aí tem a Catriane, né? Já falei, do Rio Preto da Eva. Um abraço para vocês aí, tá? João Carlos, questão 1, professor, é a letra E. E a questão 2 é a letra A. Rômulo Correia, questão 2, professora, letra A. E a questão 1, né, é a letra E. E a questão 2, letra C. Aí nós estamos aí com a Yara e a Cristiane, felizes, como eu estou feliz também, né? Porque vocês estão aí participando desse universo da química. Não é nada de difícil, eu não quero ninguém dizendo que química é difícil aqui, hein? Vai todo mundo passar, se estudarem. Aí eu tenho o Gustavo, ele diz que a questão 1 é a letra E e a questão 2, letra D. Temos aqui várias respostas. É assim mesmo, gente, tá? Ó, se você acertar, você vai colocar aquela mãozinha de joinha, tá? Se você não acertar, não é para ficar triste, é para você colocar uma carinha, deixa eu ver, rindo. É, legal. Só a Terezinha. Oi, Terezinha. Questão 1, letra E. Questão 2, letra D. Arrasou, hein, Terezinha? Gostei. Colocou as duas questões. Cristiane. Boa noite, professora. Boa noite, Cristina. Cristina. A primeira é a letra B. Temos a Fabiola Maiara. Questão 1. Questão 1. Ela não colocou. A questão 1 acho que é E. E a questão 2, letra D. Que horas começa a aula do terceiro ano? Daqui a pouco. Calma o coraçãozinho. Acalma o teu coração. Nós vamos já lá, tá? E temos aí a Thaís.
dizendo que a questão 1 é a letra A e a questão 2 é a letra B. Muito bem, tá bom? Então, vamos à nossa correção, gente. Eu agradeço a participação de todos vocês. Continue assim, gente, participando, prestando atenção na aula, que você pode extrair essa resposta da própria aula, tá bom? Vamos lá para a primeira questão? A primeira questão, olha aí, gente, para ninguém ficar perdido, é a letra A, né? Então, o enunciado descreve que logo após a adição de um único cristal de sal na solução, houve a formação de um corpo de fundo. Eu vou até voltar aqui para a questão, ó. Tá aqui, ó. Teve aqui, ó. O aluno adicionou um único cristal de cloreto de potássio em uma solução pré-existente, né? Logo em seguida, esse aluno percebeu que um corpo de fundo, ó. Aqui já, ó. Que matou a questão, hein, gente? Que o corpo de fundo começou a ser formado no recipiente. Então, eu vou ter aí o quê? Uma solução saturada com corpo de fundo. Olha que legal, né? Que interessante, tá? Então, vamos lá para o gabarito, por favor, para mostrar para eles. Então, eu tenho aí, ó, a primeira questão, né? Letra A, ela é saturada com corpo de fundo, né? Esse corpo de fundo aí, gente, é o quê, hein? É o resto, né, da substância que não foi dissolvida. Vamos para a questão 2. O gabarito, né? Então, na questão 2, nós temos aí, ó, a letra E, né? A quantidade de soluto dissolvido no solvente atinge a máxima permitida. Olha a palavra-chave. Significa que a solução está saturada, ou seja, atingiu o coeficiente de solubilidade. Eita, que é fácil demais, hein? Se pega uma prova, hein, sobre solubilidade, vai pegar 10, eu tenho certeza. É só estudar também, né? Então, gente, obrigado pela participação de vocês e até a próxima aula de Química. Tchau! A sua aula continua no próximo vídeo.